Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um 60 Minutos nas Nuvens. Eu sou Igor Moraes, eu sou analista de negócios aqui da RNP e vou acompanhar vocês durante todo o evento e queria agradecer muito a participação de vocês aqui. Então, pegue aí o seu café, a sua água, se acomode na cadeira, no seu sofá, onde você estiver. Agora, um cafezinho, agora depois do almoço, cai muito bem nesse frio. Então, coloca aqui no chat para a gente de onde você está falando, qual é a cidade que você está falando, quantos graus está aí, né? Que hoje está muito frio. Aqui, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, mais especificamente de Niterói. Aqui está 19 graus. 19 graus aqui para Carioca é frio, né? Bastante frio. A gente já tira os casacos do armário. Está bastante frio. Então, compartilha aqui para a gente quantos graus está aí na sua cidade, qual cidade que você está falando. Sei que pelo resto do Brasil aí está bastante frio. Então sejam muito bem-vindos aos 60 Minutos nas Nuvens. Aqui é um espaço nosso de colaboração de toda a comunidade e tem um grande objetivo, compartilhamento de experiências, ideias, conexão entre as instituições. Aqui é um espaço de colaboração e cada evento tem a sua dinâmica. Então a gente quer ouvir muito vocês. Aqui a casa é toda de vocês. E hoje a gente vai falar sobre modernização de aplicações com a AWS, transformando a sua instituição. E eu queria convidar aqui a presença do Guilherme Belinello. Tudo bom, Guilherme? Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por aceitar o nosso convite. Mais uma vez. Perfeito. Tudo bom, Igor? Como é que você está? Tranquilo? Nossa segunda participação aí no 60 Minutos. O primeiro evento foi muito bom, muito interessante, né? Um retorno aí para todos nós. E, lógico, motivou esse segundo evento, né? Você estava perguntando com relação à temperatura. Então, estou aqui de São Paulo, né? Abrimos o dia com 7 graus. Agora já está entrando um pouquinho de sol, deve estar esquentado um pouco, né? Mas final do dia, né? Como todo bom paulistano, a gente vai ter que depois pôr o casaco de novo, né? E quando você fala que você está com 19 graus, eu te vejo vestido já aí com, De né, casaco, né? de casaco, etc., eu fico preocupado, cara. O pessoal de Goiânia aqui está falando, ó, 19 graus de Resende, 19. E Alphaville, olha lá, 12 graus, sensação térmica de 10. Meu Deus, o Bruno está Teresina, falando aqui, ó, Porto Alegre, 7 graus também. Ei, Jesus do céu, 13 graus, 23. Realmente Rondonópolis, tá frio 23. por aí pelo Brasil afora. Bom, pessoal, antes da gente começar, queria fazer um convite a vocês aqui. Façam o download da cartilha, aqui www.60minutos.nasnuvens.rnp.br/cartilha e saiba como levar sua instituição nas nuvens. Então, faça o download aqui, acessa esse site rapidinho, faz o download e lá tem tudo explicadinho, certinho, como você leva a sua instituição para a nuvem. E se você tiver mais alguma dúvida, quiser saber mais sobre nas nuvens, manda um e-mail para a gente comercial@nasnuvens.rnp.br comercial@nasnuvens.rnp.br. Bom, agora eu vou passar a bola aqui para o Guilherme. Vocês estão aqui para assistir o Guilherme de fato, né? Tudo isso que ele tem para falar com a gente, vai falar muito, vai mergulhar a fundo sobre modernização das aplicações, como isso pode transformar a sua instituição, né? Quais são os benefícios, os impactos. Bom, Guilherme, fica à vontade, a casa é sua. Mas antes de começar, a gente tem surpresa, hein? Eu vou lembrar Bom, aqui. É não vamos surpresa. esquecer. Não vamos esquecer. Para quem ficar com a gente até o final, vou até compartilhar aqui, ó, para vocês ficarem sabendo. A DataRain ofereceu para a gente uma Alexa para ser sorteada ao final do evento. Então, ao final do evento, a gente vai fazer um sorteio de uma Alexa Echo Dot 4. Tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, respondendo o link da pesquisa disponível no chat do evento. O Alex vai compartilhar com vocês aí o link para a resposta da pesquisa de satisfação. Somente vai participar do sorteio quem responder a pesquisa de satisfação ao final do evento, tá bom? Então, a gente já vai fazer deixar disponível para vocês o link da pesquisa e quem responder vai estar participando do sorteio no final da apresentação, tá bom? Então, Guilherme, por favor, fica à Bacana, vamos vontade. lá. Estou passando aqui para você agora o papel de apresentador. Ok. Já estou compartilhando aqui minha Pronto. tela. Gente, só preciso de uma sinalização. Vocês veem minha tela? Vem bem?
Por enquanto ainda não, Guilherme. Deixa Para mim ainda não aparece. então vamos compartilhar de novo, um minutinho. Share screen, tá aqui, share. Consegue ver Carregando. minha tela? Ótimo, estamos vendo muito bem. Perfeito, gente. Então, bom, gente, vamos começar, né? Boa tarde a todos de novo. Alguém aí vai levar a Alexa, né, para a gente fazer coisas bastante úteis com a Alexa. Eu tenho uma aqui do meu lado, né, então a gente estava falando de temperatura, né, então eu posso fazer perguntas do tipo, Alexa, qual a temperatura agora em São Paulo? Neste momento, em São Paulo, está 13 graus Celsius. Perfeito. Então, só uma brincadeirinha com a Alexa aqui, né, já que a gente falou da temperatura. E vamos lá, gente. Então, vamos falar um pouquinho de modernização de aplicações na AWS, tá? Para promover a transformação digital na sua instituição ou empresa, ok? A Alexa também faz parte dessa transformação digital, né? Então, por que não plugar os nossos aplicativos na Alexa? Então, vamos lá, gente. Bem rapidinho aqui, tá? Um pouquinho do porquê a AWS, né? Depois a gente vai passar brevemente por uma apresentação da DataRain e aí a gente entra no conteúdo propriamente dito, ok? Então vamos lá. Gente, em primeiro lugar, por que a AWS? Né? Então a gente tem hoje a AWS, né, como sendo reconhecida pela EDC, líder nuvem, nuvem líder aí no mercado de AES, tá? Para América Latina e Brasil, né? Quando a gente fala América Latina e Brasil acaba sendo sinônimo, né? O Brasil representa um contingente muito grande. E olha só que interessante, gente, entre 2019 ali, né, 2020, ela acabou ganhando mais 3% de market share, né? Apesar de todas as clouds estarem aí disputando, né, ferrenhamente, a participação do mercado, ela ainda assim teve crescimento, né? Então isso é bem legal. Com relação vamos dizer assim, a representatividade da AWS dentro desse mundo de nuvem, gente, é bem interessante a gente frisar, né? A gente tem aqui aquele gráfico do Gartner, né? Eu acho que todo mundo já o conhece, mas não custa, né, mencionar. Então, nesse eixo a gente tem a habilidade de execução, né, de cada um dos players. Nesse outro eixo aqui a gente tem a completude de visão, ou seja, quão completa é a visão desse provedor. Só um segundinho, gente, que eu não coloquei o timer aqui, senão eu vou levá-los até não sei que hora. E não é isso que a gente quer. Vamos lá. Então, né, nesse eixo, a completude de visão, ou seja, quão completo, né, quão visionário é aquele player, né, com relação aos demais. Durante muito tempo a gente teve muita gente nesse quadrante, tá? Esse quadrante acabou ficando bem limpinho aqui, ó, em agosto de 2020. Então a gente vê, né, aqui quem está posicionado aqui mais para trás, né, IBM, Oracle, Alibaba. Eu gosto dessa Alibaba porque eles têm uma reserva de mercado, né? Todos os chineses estão aqui, então é uma nuvem que segue crescendo muito bem. E as três maiores, né, gente? Então estamos aí com a AWS, Microsoft e Google, tá? E a AWS aqui em cima como líder, né? Os quadrantes são separados como jogadores, né, ou players de nicho, visionários, né, novos entrantes aí que desafiam o mercado e líderes, né? Então a AWS está nesse quadrante desde que ela existe como cloud, tá? Isso é bem interessante. Mais uma coisa a respeito de AWS, gente, a AWS tem muito aquele critério de segurança, né? Então segurança em primeiro lugar. Então qual que é o desconforto? Qual foi o desconforto de muitas das empresas no começo de adoção de nuvem? Né? Então aquela coisa, isso é compartilhado, isso não é seguro, então tinha um pouco desse viés, desse preconceito. Né? Isso é para coisa pequena. Né? E aí o que a AWS encampou? Ela falou, olha, o jeito de eu falar para o mercado que eu sou muito boa é ter certificados, né, os atestados de conformidade. Então, basicamente, gente, todo atestado de conformidade mundial que tenha relevância, ela busca, né, e obtém. Né? Então, aqui no caso a gente vê alguns, né, que são bem conhecidos aqui no Brasil, né? Então no caso das ISOs, tá? O PCI, né? Então para informações financeiras a gente sabe aí que tem bastante banco rodando aí dentro da AWS, tá? Só que também é bastante conhecido por aqui, FedRAMP, né? Que é padrão de governo americano, bastante criterioso, né? E um outro que é o NIST, né? Então quem estiver aí ouvindo que é de segurança conhece bem o NIST, tá? Nesses links aqui, gente, a gente tem os atalhos para os programas, mas basta fazer uma busca no browser, né? Por AWS Compliance, tá? Vocês caem nesses mesmos links. Gente, como não poderia deixar de ser, né? Estamos falando aqui com instituições de educação, né? Então a gente tem alguns cases de sucesso, tá? A gente só listou 6, tá? Tem centenas, né? Se a gente pegar mundo, alguns milhares, né? Mas a gente tem aí alguns que a gente achou interessante, pelo menos mencionar para vocês, tá? Então, cases de sucesso no Brasil,
tá? Inclusive cases escritos, se vocês jogarem no Google AWS, case de sucesso da Anima ou da Anhanguera, vocês vão achar o case para poder dar uma lida, né? Não vou detalhar cases, gente, não é o foco, né? Mas aqui é o que a gente diz de dar um pouco de pedigree, né? Então, ó, no Brasil, esses dois, a Sala do Saber, Secretaria de Educação aqui do Estado de São Paulo, tá? No mundo, né? Então, três que a gente achou aí bastante relevantes, né? Universidade de Oxford, a Coursera, né? Então todo mundo aí de TI que faz curso online conhece essa turma, né? E a escola aqui de medicina de Harvard, ok? Então tá aí, gente, mesma coisa, tá? Então temos aí um linkzinho, né? Se alguém, por favor, da retaguarda puder ir colocando esses links aí no chat, eu agradeço, gente, da retaguarda do pessoal daqui da DataRain, né? Por favor. Então, mais uma busca, gente, por cases de education ou de educação, vocês vão conseguir chegar nisso, ok? E bem rapidinho, né, sobre a DataRain, então nós somos parte de uma holding, tá, um grupo chamado Venture Labs, que ele é todo composto por empresas aí focadas em tecnologia da informação, tá? Algumas empresas já bastante tradicionais, com mais de 20 anos de mercado, e outras mais recentes aí, 5, 6 anos para cá, que são inclusive startups, tá? São aplicativos aí de mercado, né? Uma coisa que a gente preza muito, gente, essa coisa da união dos profissionais, né, com muitos anos de experiência, né, acumulado em gestão, implantação de tecnologia, etc., em nuvem, né? Eu mesmo estou nisso há 20 anos, né? Então comecei com os pequenos data centers, né? O primeiro data center aí de São Paulo estava envolvido na construção dele. A gente foi acumulando isso e mais ou menos de uns 11 anos para cá, trabalhando aí muito forte com cloud, né? Pô, basicamente 90% do tempo dentro da AWS, ok? Então a gente está habilitado para prover soluções de tecnologia, né? E a gente é um parceiro AWS no nível de advanced, tá? Então é um tier extremamente alto lá em cima, a gente teve que passar por muita auditoria para chegar nisso, fazer muita entrega e conseguir muito billing, né? Como toda empresa americana, conseguir muito faturamento para isso, tá? A gente também é parceiro do setor público, ou seja, a gente, né, participa aí de editais, bids, né? Temos aí, a gente vai ver alguns dos clientes que a gente tem para meramente para mostrar, tá? E a gente também é solution provider dentro desse mundo de public sector, ok, gente? Então, já falamos aí, né, estamos aí há 12 anos em computação em nuvem, né, mais de 20 anos de mercado, não com esse nome. A gente foi pioneiro no Brasil no uso de microserviços, tá, e na parte de mobile, então a gente prestou bastante consultoria para o pessoal de mobile que vocês usam hoje aí todo dia nos aplicativos, né, a gente prestou bastante consultoria para vários deles, né, e a gente sempre tem aquela coisa de comprar o caso do cliente, né, então a gente olha porque a gente tem que levar para a carga de trabalho, a gente vai ver muito esse termo, carga de trabalho, ou aplicação, ou app, tá? Essas três coisas são sinônimas, né? Então a gente vai ouvir falar muito disso aqui durante a apresentação. Então a ideia é que a gente leve isso para a nuvem, em primeiro lugar, de forma segura, flexível, escalável, não gosto dessa palavra, escalonável, seria o correto, e economicamente vantajoso. Ok, gente? Então, basicamente isso. E a gente trabalha desde a consultoria até planejamento e execução aí de grandes migrações corporativas. Tranquilo? Então, gente, isso nos trouxe aí para um grau bastante destacado dentro desse mundo AWS, né? E agora, no ano de 2021, nós somos o parceiro do ano, tá? Aqui da AWS para a Public Sector, tá? Isso não é pouco, gente. Trabalhamos muito, né? Isso aqui foi um reconhecimento, né? Então foi bastante legal. E temos credenciais aí, um time bastante grande de profissionais com essas credenciais aí que a gente vê na tela, esses badges, né? E também, gente, com relação a uma coisa chamada competência na AWS, nessa competency, a gente tem competência no setor de NPO, tá? Então a gente atua de forma diferenciada dentro de organizações não governamentais, a gente consegue até descontos adicionais, né? Então, já que estamos falando com instituições, né, aqui a gente consegue, pelo parceiro, vocês conseguem desconto em preço de lista trabalhando com a gente, assim como vocês também conseguem pela RNP enquanto broker, né? Isso é bem interessante. E a gente também tem a competência de migração, né? Então, migrações complexas, gente, né? Centenas aí de cargas de trabalho, né, centenas de servidores, né, milhares de servidores, é algo que a gente tem aí como nosso dia a dia, tá bom? Alguns dos clientes, gente, né, então, primeiro, lógico, né, tá ali em cima a RNP, né, governo do Estado de São Paulo em duas figuras, tá, na Secretaria da Educação e na Secretaria de Saúde, tá, Prodesp aqui em São Paulo, né, para quem conhece, é a PROD de São Paulo, né, assim como a gente tem a Procergs lá no Rio Grande do Sul, né? Então, cada lugar tem a sua PROD, né? Prodenge, eu acho que em Minas Gerais e por aí vai. Então, né, está mostrando essa característica de setor público, tá? A própria cidade de São Paulo, o município aqui de São Paulo, tá? E não só nisso, não só em setor público, né, gente? Então, alguns hospitais aí
dos top 10 aí do Brasil, né, alguns que a gente pode mencionar, a gente tem aqui o Einstein, né, enfim, deixa eu só ver se eu não estou mencionando, não posso mencionar os outros, mas o Einstein a gente pode mencionar, né, então acho que o pessoal conhece, tá? E hospital, né, Hospital Santa Maggiore, Prevent Senior, Igreja Pentecostal Deus é Amor, startups, né, então Help, Pacman, Diligente, GeoSampa, que é da prefeitura, e até empresas tradicionais, né, Banco Ótimo, tá? Então temos um banco aqui, né, empresas de pagamento eletrônico, tá? Uma empresa super tradicional, Xerox, né, uma empresa high-tech, e a gente está lá, né, fazendo toda a parte de cloud para eles, ok, gente? Então isso aqui é uma foto, né, de alguns dos clientes, tá? Como a gente chama, notable clients, né, mas a lista é muito maior. E como não poderia deixar de ser, né, gente, aqui, né, os clientes RNP com presença na AWS, né, orgulhosamente aí um trabalho em parceria com a RNP. Né, então, nas nuvens, né, que é a maneira como vocês contratam, que está disposta essa cartilha que o Igor indicou, para vocês baixarem e entenderem como contratar a nuvem de uma forma simplificada, tá? Nas nuvens é uma iniciativa ímpar, tá? Um negócio muito legal. Sisu, Federal de Uberlândia, que eu tive a chance de visitar junto com o Roberto aí da RNP, foi muito legal. Né? Impacta Clima, CAP, CNPq, Embrapa, Nilo Peçanha, Laura, e por aí vai, tá? Com certeza tem vários outros, né, que a gente pegou só alguns. Fechado, turma? Então vamos lá. Bom, então padrões de migração e desafios, né? Então quando a gente pensa em adoção de cloud, né? Opa, só uma coisa, isso. Então quando a gente pensa em adoção de cloud, né, eu tenho que, bom, se eu vou usar cloud, eu tenho que migrar para lá, né? E se eu vou modernizar, tem várias coisas que eu posso fazer. Aí uma das coisas que são interessantes é o seguinte, que a gente se pergunta, né, em especial a gente da cloud. A gente pensa assim, eu era de on-premises, tá? Então eu tenho os dois mundos, né? Uma boa vivência nos dois mundos. Aí metade da minha carreira no on-premises, metade em cloud. Então quando a gente pensa, modernização em 2021, né? Ainda tem espaço para isso? Na verdade, gente, é onde mais tem espaço, tá? A pandemia veio aí, tomou de assalto todas as empresas, todo mundo foi para home office, né? Os grandes laboratórios precisaram de muita capacidade computacional para processarem as pesquisas de vacinas, né? Então, se a gente hoje tem vacina saindo em tempo recorde, gente, parte desse mérito foi vamos dizer assim, esse ambiente de TI que as clouds puderam prover, né? Então tem casos aí da Novartis, são casos públicos de rodarem ali, sei lá, dezenas de milhares de máquinas ao mesmo tempo, né, para fazer estudo e pesquisa dessas coisas de vacina, tá? É bem legal, tem muita coisa aí que com uma mera busca na internet vocês acham. Então, sim, gente, modernização em 2021 tem muita coisa para acontecer, tá? E quais são as grandes razões, gente, para a gente modernizar, tá? Então, a primeira delas, né, aí, quando a gente olha para dentro da empresa, é aquela coisa de agilidade e produtividade do desenvolvimento. Né? Então, cada vez mais as empresas têm que entregar valor nos seus canais digitais. Entregar valor significa o quê? Colocar novas funcionalidades. Né? Então, o meu concorrente colocou isso, eu rapidinho tenho que colocar alguma coisa parecida ou melhor. Então, a gente tem que fazer isso acontecer muito rápido. Tá? Então, cloud tem muito disso, a gente vai até entender como a AWS fez isso para ela mesma. Tá? Consolidação de data center, tá? A gente já pegou algumas, então, empresas que têm aí data centers separados, né, Brasil afora, quando a gente pensa em cloud, bom, a cloud está disponível na internet, né, está disponível em todo lugar, né, e ainda mais quando a gente pensa dentro de uma RNP a qual vocês estão coligados, gente, a RNP é backbone, né, eu diria assim, a gente está bebendo direto na fonte, né, a gente está com a cloud dentro do backbone e a gente está acessando o backbone pela RNP. Né? Então, não consigo ver uma experiência de usuário melhor, isso é muito interessante. Tá? Então, consolidação de data center é um caso de uso bastante comum. Tá? Transformação digital, então, o mote, né, dos últimos 3 anos, aí, transformação digital, transformação digital, transformação digital. Né? A gente cansou de falar isso por muito tempo, e se vocês quiserem sentir transformação digital, é só assistir a TV. Né? Então, olhem as propagandas do Itaú de hoje e como elas eram 2 anos atrás. Né? Então, é aquela coisa, as startups forçaram, né, no caso das fintechs, né, as startups forçaram os bancos a se mexer. Né? Então, quem não conhece hoje Nubank, quem não conhece como é que PagSeguro, Pix, né, acho que é qualquer outra, eu perdi uma aqui, gente, devia ter feito uma colinha. Né? Mas assim, Nubank é algo nacional, todo mundo já conhece, né? Então, 30 milhões de cartões na rua, venderam muito cartão, né? E agora tem conta, tem tudo lá, é um banco múltiplo completo, ok? Então isso forçou a barra, né? Subiu a barra e forçou para os bancos se reinventarem, tá? Então eu os convido a ver, né, como são as propagandas hoje do Itaú.
né? Tem uma que eu gosto bastante, vocês já devem ter visto, que tem uma pessoa na rua, ela esbarra com uma outra, e aquela pessoa tem um CPF, um telefone, né, aqui na camisa. Ele fala, bom, esse CPF é meu, ou esse telefone é meu. Né? E aí o cara, pô, mas você é tal pessoa, né? E não sei o que lá, isso e aquilo, e tem todas as informações, né? Então o mote do Itaú foi, ó, privacidade, né? Eles estão falando de privacidade. E veja só que legal, gente, o Itaú, de novo, procurem na internet, assinou um contrato de 10 anos com a AWS. 10 anos, né? Uma relação de muito longo prazo. Então eles estão falando de banco, a gente está falando de segurança, a gente está falando de modernização, né? E transformação digital, ó, tudo cabe no mesmo lugar, ok? E por fim, gente, redução de custos, tá? Então, é aquela coisa, a redução de custos ela é bem legal, ela acontece porque eu deixo de usar um data center todo meu e passo a usar um data center massificado, onde os custos são compartilhados entre milhares de outros clientes. Né? Então, se eu estou com uma máquina, uma virtual machine rodando, eu estou pagando pela hora a máquina dela. Se eu não estou, se eu desligo isso, por exemplo, uma carga comercial, 8x5, ok? 8 horas por dia, 5 dias por semana, a partir do momento que eu desligo aquilo, eu não tenho mais esse custo, tá? E como que a gente já fez até alguns cases bastante legais aí para instituições de ensino, a gente criou labs, né? Então o pessoal precisava, por exemplo, de ambiente de laboratório nas faculdades, né? Ah, como é que a gente faz isso em cloud? Então a gente criou ali um monte de script, gente, Terraform, CloudFormation, uma papagaiada de coisa ali, um circo, para conseguir provisionar, por exemplo, laboratórios, né? Laboratórios de 100, de 200 máquinas, às vezes por uma semana, ligados só durante a noite, né, enquanto tinha um módulo de segurança de um curso de tecnologia da informação numa universidade, tá ok? Então essa é a mágica da coisa, tá? Esse provisionamento on the fly, né, conforme a gente precisa. E aí, gente, bom, para a gente ter os benefícios da nuvem, a gente precisa estar na nuvem, né? Então, para estar na nuvem, a gente tem que migrar para lá ou nascer lá, tá? Ou nascer lá é o que a gente chama de cloudborne, né? Então, as startups são cloudborne, elas já nasceram na nuvem. E aqui, gente, né, um materialzinho realmente de consultoria, de professional services aqui que a gente usa, mas a gente tem aí os 6 R's da migração de aplicações, tá? 2 deles não envolvem migração, que são esse R do retain e do retire, né, que eles ficam fora aqui do loop de migração. Só que a gente pode pensar que está dividido em 3 etapas, aqui uma primeira etapa, que é uma etapa de avaliação do ambiente, né, uma etapa de access, de descoberta. Depois você tem efetivamente a parte de migração, que ela percorre diversos caminhos aqui, 4 caminhos diferentes, e por fim, né, uma etapa de validação, né, do que você migrou, deu tudo certo, etc., e entrada em produção, ok? Então olha que interessante, gente. Vamos falar brevemente sobre cada um deles aqui. Então, retain significa o seguinte, olha, não vou migrar essa carga de trabalho. Né? Carga de trabalho, gente, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma aplicação, pode ser um banco de dados, pode ser qualquer coisa que componha algo usável. Né? Então, uma carga de trabalho pode ser um app, uma carga de trabalho pode ser um CRM, uma carga de trabalho pode ser um e-commerce. Tá? Qualquer coisa é uma carga de trabalho. Então, por exemplo, eu tenho uma carga de trabalho que está em mainframe. Cara, eu não quero mexer nisso hoje. Né? Eu, cliente final, não quero mexer. Então eu vou reter, eu deixo ele rodando aqui em casa até chegar a hora certa de eu mexer com isso. Tá? Eu tenho outras coisas, outras cargas de trabalho que conforme a gente faz o discovery, né, a descoberta, eu descubro que, cara, eu não preciso mais ter isso. Né? Eu posso simplesmente dar o retire, ou seja, aposentar isso. Né? Isso é muito comum, gente, em casos ali onde a gente tem aplicativos departamentais. Né? Então, passou um gestor em algum momento do tempo, aquilo foi criado, né, ele usou aquele tipo de controle, mas ele já foi embora, já se aposentou. Aquilo ainda está no ar, né, eu estou aqui, né, no meu data center, no meu on-premise, aquilo ainda está no ar e ninguém sabe me dizer se eu posso desligar aquilo. Tá? Então, quem aqui nunca trabalhou com infraestrutura, que chegou e falou assim, cara, vamos desligar essas máquinas aí para ver se alguém reclama? Né? E eu fiz isso. Né? Então, se ninguém reclamar, cara, tchau para a máquina. Né? Então, é uma maneira de fazer um lifecycle de aplicação. Né? Era o que a gente tinha. Que mais, gente? O rehost, que é o lift and shift, tá? Lift and shift é levantar e trocar. Eu pego a máquina que está aqui, levo para a cloud, encaixo, acabou. Esse é o rehost, a gente vai falar dele, tá? Aí eu tenho o replatforming, né, que é o lift, tinker and shift, tá? Tinker é funilaria, tá? O termo é horrível, mas é isso. Leva, dá um tapa e deixa lá, tá? Então esse é o replatform, né? Mas de um jeito mais bonito, é assim. Guilherme, eu estou aqui no meu data center, cara, esgotaram todas as minhas licenças de Windows, só que eu tenho 50 licenças de Windows e eu estou usando 100 máquinas, 100 VMs. Então, quando eu levar para a AWS, a gente pode usar um sistema operacional mais novo aí do Windows para a gente
poder regularizar essas licenças, aí a gente usa o modelo de licença Windows embarcada, né, e regulariza as licenças que a gente hoje não tem propriedade, ok? Então esse é um caso de uso para um replatform. Eu pego o sistema operacional e troco ele por uma versão mais nova, tá? Então, lógico, né, migração é a hora certa para fazer isso. Gente, repurchase, né? Então, repurchase é o seguinte, eu estou com o CRM aqui, vamos pegar o caso, um TOTUS, né? TOTUS ele é composto de diferentes softwares que o pessoal foi adquirindo ao longo do caminho, né? Então, vamos supor que hoje dentro de casa eu tenho um RM, né? E, pô, eu estou indo para a cloud, cara, eu não quero mais levar esse RM do jeito que ele está, né? Então, eu quero falar com a TOTUS, quero pegar uma versão mais nova deles, para já subir em nuvem com isso, ou melhor, se eu tiver uma opção no Marketplace da AWS, eu quero entrar naquela opção e eu quero assinar aquilo por mês. Tá bom, entra no Marketplace, faz a sua subscription e toca a vida, tá ok? Então você passa a pagar pelo software, né? Pelo software as a service, ok? Então esse é um modelo. E, gente, o Architect, que a gente também vai falar um pouquinho aqui, tá? A gente vai focar, não daria tempo de fazer todos, lógico, a gente vai focar no Rehost, no Architect, que são os mais emblemáticos, né? Para fins de modernização, né? Então, um leva como está e o outro repensa, né? Onde a gente realmente revisita, né? A gente pode ver que ele tem várias bolinhas aqui, onde a gente revisita, inclusive, o ciclo de vida das aplicações, tá? Ciclo de desenvolvimento das aplicações aí. Então, de novo, gente, só para guardar, a gente vai falar de Rehost, que é a mesma coisa que Lift and Shift, e a gente vai falar do Architect, ok? Então vamos lá, gente. Benefícios e limitações do nosso Rehost, tá? Do Lift and Shift. Então, o que é legal no Lift and Shift? O time to value, que é, olha, o tempo que eu levo para entregar benefício para a empresa, né, para devolver benefício da empresa, então assim, eu convenci meu diretor que a gente tem que ir para a cloud. Cara, show de bola, vamos fazer isso. O tempo que eu levo entre convencer o meu diretor e mostrar para o meu diretor que está pronto, né, isso é o tempo, né, pensando se é só em máquina, né, esse é o time to value. Então, eu passei a prover, né, o resultado. Tá? Então, time to value, gente, né, devolver valor para a empresa, nesse caso, ele é muito rápido, tá ok? Então, aqui a gente fala, ó, até consolidação de data center, pô, vai por aí que você vai ser feliz, né? Com relação à resiliência operacional, tá, a gente tem um benefício médio, né, que é o seguinte, eu levo aplicações para lá, mas não necessariamente essas aplicações elas são cloud friendly, né? Muitas vezes elas não têm, por exemplo, elas são monolíticas, elas moram todas dentro do mesmo servidor, eu não consigo fazer escalonamento horizontal, tá? Então o benefício é médio, tá? Gente, existe benefício em todas as linhas, tá? Alto, médio e baixo. Todas elas trazem benefício, tranquilo? A gente só está frisando, né? Para fins de rehost e de renovar, né? Mudar tudo, a gente está frisando aqui as diferenças. Com relação à economia, né? Então, legal, né? Ele tem uma oportunidade de economia com relação ao on-premises, mas dentro da nuvem eu posso otimizar mais ainda se eu trabalhar, né, com escalabilidade horizontal e linha de serverless, tá ok? Escalabilidade horizontal, gente, só caso alguém não saiba, aquela coisa. Eu posso estar rodando durante o dia com 1, 2, 3, 4, 5, 10 servidores em paralelo, tá? E à noite eu jogo tudo isso fora e rodo com 1 ou 2. Né? De dia, conforme começa a entrar, né, e ele é a ideia do autoscaling, isso é elasticidade, né? E o autoscaling é, conforme vem demanda, eu vou colocando esses servidores do lado. Conforme vai indo embora a demanda, eu vou tirando, tá ok? Então, vai ter um curso à noite, né? Já desmobilizei tudo 6 horas, mas às 9 horas vai ter um curso que o cara vai fazer o lab. Começou o pessoal a acessar, ele provisiona as máquinas, tá ok? Então, isso é o escalonamento horizontal. Gente, produtividade, tá? Então, o benefício em produtividade ele é baixo, por quê? Porque a gente continua enxergando a VM, né? Então, o que o pessoal de TI fazia desse lado, vai fazer do outro, tá? Então, não tem grande ganho, grandes mudanças, tá? A parte de evitar custos, tá? Então, assim, você evita, né, ter o refresh de hardware a cada 3 anos, ter que recomprar, a cada 5 anos ter que recomprar hardware, tá? Então, você evita esse custo, né? E a agilidade de negócio, você vai ter o mesmo ciclo de desenvolvimento, né? Que é o Software Development Life Cycle, tá? Então, é o ciclo de vida de desenvolvimento, entrega, né, do teu software desenvolvido, ele continua baixo. Por quê? Porque ele continua igual. Eu deployava aqui desse jeito, lá eu deployo do mesmo jeito, ok? Então, esse é o rehost. Muitas vezes, gente, a estratégia de rehost, ela é necessária, aliás, na maior parte das vezes ela é necessária porque as aplicações não estão prontas. Então, você leva para dentro da cloud, e aí, uma vez que você já subiu aquele monte de tera lá para cima, e já está produzindo, né, já está tendo os ganhos de, olha,
né, não vou ter problema com hardware, etc., você começa a fazer o refactor por lá, tá? Já numa casa nova, essa que é a ideia. E aí, gente, a rearquitetura, tá, que é essa renovação completa, né, quais são os benefícios e as limitações? Então a gente vê que os benefícios são mais altos, tá? Então vamos lá, a parte de custos, né, operacionais, você elimina, né, um monte de atividade operacional usando Managed Services. Então, por exemplo, ao invés de eu levar um SQL, levar uma máquina de SQL, e eu ter que ficar cuidando daquele SQL, o que a gente faz? A gente pode usar um modelo de SQL como serviço, um modelo de RDS. Né? Então eu pego aquele SQL Server, passo aquilo para dentro desse RDS, né? E toda a parte de cuidar de que isso esteja no ar, né? Cuidar da replicação dos dados, cuidar do backup, cuidar da performance, tudo isso está terceirizado, tudo isso vai ser feito lá pelo time de operação da AWS de forma transparente, e eu tenho o benefício de usar o banco, né? O mesmo banco que eu usava dentro de casa. Tá? Então, eu usava o Oracle, uso o Oracle, usava o MySQL, uso o MySQL, usava Postgres, uso o Postgres, né? Então isso é bem legal, tá? Então esse custo operacional ele tem um alto benefício, tá? Produtividade, né? Então aí estima-se, né, um ganho de produtividade entre 30% e 50%, né, para a gente focar nas saídas de negócio, ou seja, nos resultados do negócio. Então a ideia aqui, gente, é o seguinte: se eu estou gastando menos tempo, eu estou numa instituição, eu sou TI, eu gasto menos tempo cuidando de máquina, pô, eu vou ter muito mais tempo para falar com os coordenadores e com os professores para entender afinal o que eles querem. Né? Então a gente brinca que o TI de cloud ele acaba sendo um TI leve. Né? Por quê? Porque os recursos eu tenho, eu não preciso ficar, entre aspas, me defendendo porque falta disso, porque falta aquilo. Né? A gente sai de uma posição de ser vitrine enquanto TI, né? E receber pedrada, né? Para sentar do outro lado, sentar mais perto do negócio. Tá? Então isso é bem legal. Tá? Cost savings, então, é alto, né? Não tem refresh de hardware, não tem manutenção, não tem gerenciamento. Resiliência operacional é alta, né? Por quê? Bom, se a AWS me der um SLA de que esse banco vai estar no ar por X tempo, ele vai estar no ar por X tempo, né? Então a coisa é extremamente profissionalizada, tá? Agilidade de negócio, né? Então ela é maior, né? E mais rápida, por quê? Porque eu tenho releases mais rápidos, mais frequentes e mais previsíveis, tá? A gente vai falar um pouquinho disso. E o time to value, né? Então o time to value é low, por quê? Porque eu demoro mais tempo. Então eu convenci meu diretor a ir para a cloud. Só que eu convenci meu departamento de desenvolvimento a refatorar. Meu amigo, não sou, porque você vai ter que esperar as duas coisas acontecerem para poder ter benefício. Né? Então, por isso que a gente acaba casando as duas coisas, ok? Aqui a gente tem muito claro, né, sobre cada uma dessas estratégias de migração, qual que é o esforço e o benefício. Então, vamos lá. Gente, se eu não vou levar alguma coisa, eu não tenho esforço nenhum para levar, também não tenho benefício nenhum, como tá fica. Tá? Então, meu OS 390 aqui continua, meu mainframe continua, né? Fica tudo aqui dentro de casa, tá? Até a gente está tendo alguns trabalhos bastante interessantes aí como paralelo de descer mainframe, né? Para a plataforma baixa, como chamavam antigamente, né? A gente está levando ele para a cloud. Então, hoje eu não sei mais se a gente desce o mainframe para a plataforma baixa ou se sobe ele para a nuvem. Né? Eu acho que a gente só subir para a nuvem é o termo mais correto, né? Mas ele cai na plataforma baixa. Então a gente está fazendo uns trabalhos disso, é bem legal. Outra coisa, gente, então reter, tá? Eu tenho uma carga aqui que, pô, isso aqui vai ficar aqui em casa mesmo, tudo bem, eu não vou renovar mais meu hardware, mas eu também não vou levar tudo para a cloud. Por quê? Porque eu ainda tenho aqui máquinas muito parecidas, eu posso canibalizar essas máquinas, ou eu tenho aqui um monte de Blade Server, tá? Que ainda está com uma vida útil bastante legal. Cara, eu vou reter isso aqui. Né? Então o benefício, né? Com relação à inovação, não há, né? Você manteve dentro de casa. Daqui para frente, que envolve migração, então a gente tem, ó, o esforço é maior conforme eu desço, o benefício acompanha, ok? E há complexidade junto. Tranquilo, gente? Então é uma regra de 3, né? Não tem muito segredo, tá? Tudo acontece junto. Talvez não na mesma escala aqui entre essas duas linhas, né? Mas comparando essas duas, a gente vê que realmente é um salto bastante grande. E quando a gente pensa em modernização, gente, já que a gente vai ter que falar com o diretor e com o time de desenvolvimento, então o que a gente pensa, tá? A gente vai pensar em focar nas aplicações que entreguem maior valor para o negócio, tá? Ou nas aplicações que requeram maior escala ou tenham maior custo. Então acaba ficando esse gráfico meio esquisito, né? Porque em geral tudo que está na diagonal para cima é bom, né? É bom, isso aqui é bom, mas isso aqui também me atende, isso aqui também me atende, ok? O que a gente evita, gente? Se eu estou falando de modernização, o que a gente evita? Eu vou pegar um software departamental de 3 caras e vou levar, né? Legal, isso para uma prova de conceito é bacana,
para você conseguir o buy-in, né, conseguir com que as pessoas comprem o conceito de cloud, bacana, para você conseguir um enablement, que as pessoas entendam, bacana, né? Mas se a gente já passou toda essa etapa, eu já tenho maturidade em cloud aqui dentro de casa, né, eu enquanto cliente final, eu enquanto instituição, cara, a gente já está convencido que cloud é o caminho, é isso mesmo, vamos fazer, né? Pô, então vamos fazer o seguinte, não foca nisso, por quê? Porque o teu retorno de negócio vai ser muito maior, ok? E como é que a gente escolhe isso, gente? Como é que eu sei que aplicação, né? Porque quando tá para cá é fácil, né? Agora, quando eu tô pegando aqui toda essa mescla, né, nem sempre é tão óbvio, ok? Então, quais são os meus drivers ali, as minhas razões de negócio, as minhas razões técnicas, para dizer se aquela carga de trabalho, se aquela aplicação é a que eu devo levar, tá? Então, assim, eu posso fazer perguntas, ó, essa aplicação ela é crítica para o sucesso do negócio, né? Se eu sou uma empresa que vende online, o meu e-commerce né? É uma aplicação que ela tem customer facing, ou seja, ela representa a minha imagem lá na ponta, ela representa a minha imagem lá na ponta. Então, uma aplicação, né, para eu pedir um carro, né, um Uber da vida, é exatamente aquilo. Então, tá face, né, a parte que tá com o cliente final é aquilo. Se o cara tá xingando aquela aplicação, ele tá, né, indiretamente xingando a minha empresa. Tá, então é muito customer facing, né, tá ali na ponta. Essa aplicação, isso aqui é tudo O, tá, gente? Não é E. Essa aplicação, ela tem impacto significativo na minha receita? Opa, é uma aplicação passiva da gente melhorar. Essa aplicação carrega a lógica proprietária de negócio? Também é legal, tá? Ela vai carregar característica de valor agregado de negócio. Tranquilo? Outra coisa, bom, impacta um número muito grande de clientes? Mesma coisa. Ela é um diferenciador de marketing? Ou seja, vamos voltar no caso do Itaú. Eu estar na AWS, eu fazer essa propaganda, etc, etc, é um diferenciador de marketing? Sim, é. Tá? Não sou eu que estou dizendo. A TV que está mostrando. E outra razão de negócio é o valor agregado ao negócio. Excede o custo, excede o trabalho, é maior do que o custo ou o trabalho que eu vou ter para fazer tudo isso, né? Isso aqui é meio óbvio, né, gente? Se ele excede, né, com certeza, tá? Então nenhum capitalista deixaria isso aqui passar. Mas vamos lá, gente. E as razões técnicas, que para mim são mais óbvias, né? Eu sou diretor técnico, então para mim isso aqui é muito mais visível. Mas, bom, então, cara, eu tô com uma tecnologia antiga aqui, não tem mais suporte, poxa, é um problema, tá? Tem um caso que a gente migrou de Dataflex para web, tá? Não sei se alguém aqui sabe o que é Dataflex, mas enfim, aquelas telinhas pretas danadas, deu um tempão, mas migramos. Então era uma tecnologia antiga, conseguimos levar, tá? Ou então eu tenho problemas de performance, né? Ó, dentro do meu ambiente, cara, eu não consigo mais performar bem com isso, ou eu não consigo mais escalar, tá? Então tem um hospitalzão aí que a gente trabalha que o cara, ele não tinha mais como escalar. Por quê? Porque para os dois lados do data center era quarto, né? E ele ia fazer o quê? Ele ia tirar quarto, ele ia tirar leito, né? Ele ia deixar de ser produtivo naquele leito para pôr mais servidor. Não fazia sentido, né? Então acabou aí extravasando, né? Isso aí para dentro da cloud, tá? Mesma coisa, aqui é um pouco mais do mesmo, né? Lack of extensibility. Não tenho mais quem trabalhe, não tenho mais como fazer rewrite, não tenho mais como fazer build, né? Todo mundo aqui que conhecia a Dataflex se aposentou, tá? Então, puta, tá todo mundo de pantufa, não tem mais o que fazer. Mais coisas aqui, gente. Então, ele é, né, é uma aplicação, né, fortemente acoplada, né? Não dá para tirar nada daquilo, cara. O Codebase é tudo lá dentro, né? Não tem o MVC é todo engruvinhado, pô, problema, tá? Então, eu adoro o Dataflex, porque ele é tudo isso, né? Se tiver algum defensor do Dataflex, vamos jogar pedra. Ah, não, mas tem uma versão 2020, tudo bem. Não brigamos com ninguém. Tá, ele é difícil de integrar, então não tem conceito de API, pô, os caras, aquela confusão. É caro de executar, né? Então aí, aqui tem muito mais a ver com a parte de licenciamento, né, gente? Tô rodando alguma coisa que requer licenciamento. Pô, vamos para o open source, tá? Quem já conhece a AWS ali, se você buscar os meandros da coisa, cara, esses caras fazem tudo com open source, né? Só que eles fazem na excelência operacional. Então ele vai pegar um Hadoop, vai pôr um monte de coisa em cima e vai te entregar um serviço chamado EMR. É o mesmo Hadoop, só que está gerenciado, né? Então pô, vamos para o open source, tá? Isso também é legal, gente, porque evita lock-in. Mas os caras falam, mas eu vou para a nuvem A, B ou C, eu vou ter lock-in. Cara, se não quer lock-in, usa Terraform, não tem problema, né? Então, diria o seguinte, aqui, né, as clouds são bem amigas do open source, tá? E a AWS mais ainda, ok? E esse eu gosto bastante, né? Então, outra razão técnica, olha, tem muito bug, cara, eu tenho que dar um jeito de mexer nisso daí, né? Ou o Spaghetti Code, né? E quando você olha ali, você vê
tipo um prato de espaguete, né? Você não sabe onde começa uma função, termina outra, o que ela chama, né? Isso é bem comum, ok? Então, gente, falamos aí, né, a respeito dos motivadores, né, das estratégias de migração, tá? E vamos falar agora aqui de padrão de monetização de apps. Eu estou entrando em 30 minutos, eu vou dar uma aceleradinha aqui, tá? Então, gente, padrão de modernização, tá? O que a gente costuma encontrar aí nas empresas, né? Pelo mundão aí afora, tá? O tal do monolito, né? Monolito é, ó, banco de dados, a camada de data access, a lógica de aplicação e a presentation estão tudo no mesmo lugar, tá? Se alguém aqui falou que, né, pensou em, olha, escrevo toda a minha aplicação dentro do banco, né? Adoro Story Procedure. Beleza, é isso, né? Ou até um exemplo mais simples, né? O Excel. O Excel é ao mesmo tempo camada de apresentação e database, né? Os dados estão ali para você mexer como você quiser. Enquanto é um cara só mexendo, tá lindo. Pôs outro, pôs o vizinho, compartilhou, um abraço. Tchau para o Excel. Né? Então, gente, a aplicação monolítica, ela faz tudo, tá? Ela é muito rígida para escalar. Quando eu vou escalar, tenho que subir uma nova versão, tenho que compilar executável, tenho que deployar isso em 1000 máquinas de client-server, aquela coisa horrível, tá? Então, tem um alto impacto de mudança. Então, quando você fala, gente, vamos ter que lançar um novo release, some o time de TI, né? Por quê? Porque, cara, é uma vez a cada 3 meses, se muito, né? Porque ninguém mais quer ficar sem dormir por conta desses releases, tá? É difícil de adotar novas tecnologias, tá? Então, Dataflex. Tá? O deploy é muito complicado, né? E é difícil de ter as iterações, não são iterações, e é difícil de estender, tá? Então, é difícil de eu testar. Eu não consigo fazer as iterações, tipo, cara, eu quero mexer só uma coisinha aqui para ver se está certo. Se não der, eu volto atrás. Não, não dá. Tá bom? Então, isso é um monolítico. E aí, o que eu gosto, gente, é que assim, a gente está praticando, né? A AWS, ela vende o que ela pratica. Né? Então, entre 94 e 2001, ela era como todo mundo, tá? Então, uma estrutura monolítica com uma organização hierárquica tremenda, né? Então, 20 níveis hierárquicos de cima até embaixo, né? Qualquer movimentação era difícil, aí aqui eu tenho o time de banco, aqui eu tenho o time de aplicação, aqui eu tenho governança. Então, você imagina, cara, você quer mexer em alguma coisa aqui, você tem que remodelar todo mundo para caber nesse monolito. Né? E aí o que eles fizeram? Eles falaram, não dá mais, né? A gente não está mais crescendo, por quê? Porque eu estou gastando tempo dentro de casa, está errado. Né? Eu tenho que gastar tempo fora de casa. Aí o que eles fizeram? Fizeram essa grande mudança, tá? E de 2002 para frente, isso aqui levou anos, tá, gente? De 2002 para frente, eles começaram a focar nessa quebra de microserviços. E o mais legal do microserviço, gente, ó, vocês veem que tem sobreposição, tem uma rede, todo mundo falando, etc. Eles também acabaram com essa estrutura hierárquica forte, firme. Né, e eles passaram a contar com o que a gente chama de two pizza teams. Então, os times de produtos dentro da Amazon, eles são times que possam ser alimentados por 2 pizzas, tá? Se eu tenho 16 pedaços e cada um come 2 pedaços, bom, a gente sabe que cada time vai ter ali de 6 a 12 pessoas, ok? Mas, gente, o que define um time desse, tá? Eu não vou fugir daqui, só vou mencionar. Por exemplo, se vocês entrarem na Amazon.com, você tem aquela barrinha de navegação em cima que tem as categorias, tá? Tem um time de 12 pessoas que cuida só daquela barrinha. Parece absurdo, mas tem. Né? Então, antes era muito pior. Né? Para mexer naquela barrinha, você tinha que falar com 120 pessoas. Agora você fala com 8. Né? Então, é mais ou menos isso. Tá? Então, tem um microserviço que é daquela barrinha, que fala com um monte de coisa embaixo. Tá bom? Isso aqui, gente, tem a ver com o negócio que é essa lei de Conway. Né? Então, o que ele diz? Ele diz que as organizações desenham sistemas, né, do jeito que elas comunicam. Então, se a tua estrutura é assim, você desenvolve como? Assim. A partir do momento que você tem vários clusters separados, você começa a desenvolver aí outros de outra forma. Tá? Tinha até um slide legal aqui para isso, mas, de novo, gente, o tempo urge aqui. E aí, gente, olha que legal aqui. Em 2002, né, o Jeff Bezos, ali, o fundador da Amazon, o que ele fez? Ele mandou esse memo para os caras, memo, né? Já tinha e-mail, né? Beleza de nome, memo. Né? Deve ser daqueles que a gente assinava, não? 2002 não. Então ele pegou e disse o seguinte, todos os times daqui para frente vão expor os seus dados e funcionalidades através de interfaces de serviço. Isso em 2002, tá? Os times têm que comunicar-se uns com os outros através dessas interfaces, né? Não terá outra forma de interprocesso, né, comunicação interprocessural permitida. Não tem direct link de banco de dados para banco de dados, não tem direct read, tá? E nada de shared memory, tá? Então,
a turma que trabalhava ali com Corba, né, ficou de cabelo em pé. E não importa que tecnologia você usa. Então, cara, se usa Dataflex, não vai fazer isso, esquece Dataflex, tá? Vai fazer com outra coisa, né? Então você vai ter que cumprir esses quatro itens. Bacana? Então, gente, aqui a gente está colocando, né, está a mercado, desculpa, está a mercado que eles praticam dentro de casa. E o que a gente quer com isso, gente? A gente quer focar a coisa em microserviços, tá? E quando a gente olha microserviços mais cloud, olha que bonitinho, amor, que coisa fofa, tá? Então vamos lá, qual que é a ideia, gente? Trabalhar com módulos reutilizáveis, tá? Que tenham, né, que sejam construídos e entregues, deployados de forma independente. Quero deployar a sua barrinha? Deploya, quero fazer isso 10 vezes no dia de hoje para Amazon.com? Faz, tá? Não tem problema, né? Ele não impacta em nada a não ser na barrinha, tá? E outra, na barrinha para um determinado público-alvo, a gente vai falar já. Organize, né? Se organize através das potencialidades do negócio, né? Pô, eu sou bom naquilo, eu sou bom nisso, como é que eu vou organizar? Pô, de acordo com o negócio é o que manda, gente. Né? No final do dia, todo mundo vai ter que fazer alguma coisa, né? Trazer dinheiro para dentro de casa, ou no caso das não governamentais, né? Trazer significado para a empresa, abranger mais gente, atender mais gente, né? Então, né? Qual que é a minha meta? É atingir mais gente, educar mais gente, beleza, essa é a minha meta de negócio, não é cuidar de servidor, tá? Cada microserviço tem a sua própria lógica de domínio, né? Então, se eu estou falando da barrinha, tem coisas ali dentro que são da barrinha. Se eu estou falando do carrinho, tem coisas aqui que são do carrinho, tá bom? Do carrinho de compra lá da Amazon. Uma governança descentralizada, tá? E uma boa gestão de dados levam, logicamente, agilidade. Outra coisa também de microserviço, gente, é desenhar para falhar, tá? Tem um dito muito popular aí do Werner Vogels, que era o CTO da AWS, né? E agora já ocupou outra posição lá, já subiu. Mas então tinha essa coisa, olha, tudo falha o tempo todo, tá? Todo mundo que é de TI entende isso. Tudo falha o tempo todo, né? Só quem não é de TI que acha que funciona o tempo todo. Mas se você se preparar para falha, né? Isso acontece menos, ok? Então ser fault tolerant não quer dizer SLA 1, né? 100%. Quer dizer que vai falhar muito pouco no ano, tá ok? Então é isso, gente. Automatizar muito e se preparar para as falhas. Que mais, gente? Cada serviço tem o seu próprio SLA, então eu não posso ficar preguiçoso, né? O meu serviço depende de outros dois. Ah, a SLA dele é 90, então não me preocupo com o meu. Não, não, não. Hoje o negócio não consome o teu serviço, né? Sem consumir aqueles juntos. Mas se o teu for independente, você tem que entregar um ótimo SLA. Tá? Então aqui não tem dia fácil para ninguém. Beleza, gente. Otimizar tudo isso, né? Com relação à elasticidade, recursos disponíveis e modelos de custo da AWS, ok? E escolher a ferramenta certa para o trabalho, tá? São 175 serviços, na verdade, com os betas já passou de 200, tá? A gente que trabalha com isso fica meio maluco, mas é como é. Gente, focos de modernização, áreas de foco de modernização, tá? Então vamos lá. As mudanças têm que ser pequenas, quebrar as mudanças, no big bangs, tá? Compatibilidade com o passado, backyard compatibility, ou seja, eu estou colocando a versão de barrinha aqui, a versão 1.42. O que eu estou colocando tem que ser compatível com o 41 e com o 1.40. Por quê? Eu vou deployar para milhares de servidores. Eu posso dar um play no deploy hoje, ele pode levar uma semana para terminar. Então eu não, né, eu tenho que esperar o seguinte, olha, todas essas versões, aqui eu tenho um rastro ali de versões que funcionam todas ao mesmo tempo. Beleza? Switchover Strategy, então é isso, ó. Beleza, eu vou testar isso aqui, eu vou dar uma testadinha nisso aqui em produção, só que é o seguinte, eu vou direcionar para cá 1% do meu tráfego. Por quê? Porque esse 1% do meu tráfego, eu posso fazer um teste AB e ver se eu estou tendo mais coerência. Né? Tá dando mais certo? Tá dando menos erro? As pessoas estão entendendo melhor? Beleza, deu certo. Ok, shifta tudo e joga 100% do tráfego usando essa versão da barrinha. Tá bom? Service whitelisting, gente. Tem o serviço se falando, então não faz sentido eu fazer blacklist. Ah, todo mundo fala com todo mundo e beleza, eu bloqueio, né, o que eu preciso. Não, ao contrário. Ninguém fala com ninguém, exceto se expressamente autorizado, ok? Pipeline de CI/CD, gente, integração contínua, entrega contínua, olha que oitinho, que bonito, infinito. Né? Com ferramental, pipeline e produtividade, tá? Então não adianta também falar, tem o CI/CD porque eu uso aqui controle de versão. Não, você não tem. Talvez um CI, ok? Mais áreas de foco, gente. Então, serviços, né, monitoramento e observabilidade, né? Então, observabilidade é um negócio assim, crucial para trabalhar com microserviços, né? Por quê? Porque isso aqui, ó, esse network chatter, quer dizer, conversa de rede, né? Então, como é que a rede está se conversando? Como é que os serviços estão falando um com o outro?
Gente, se esse serviço chama esse, que volta para esse, como é que eu vou debugar? Se eu não tiver observabilidade, um abraço. Aí você entra no que a gente chama de Microservices Hell, o inferno dos microserviços. Bem-vindos a um novo termo, tá? Então, gente, pular para microserviços sem pensar em monitoramento e observabilidade, fica no monolito, tá bom? É mais ou menos por aí. Ah, e outra, eu preciso quebrar um monolito inteiro em microserviços? Não, começa do começo. Tá? Quantos casos a gente não pegou o monolito e falou, cara, como é que é a tua autenticação e autorização? Assim, assim, assado. Beleza. Serviço de autenticação, serviço de autorização. O que mais? E aí você vai. Então você ensina para a empresa como ela fazer aquilo. Depois que você ligou a chave, o pessoal vai, aprende e vai em modo automático, tá bom? A parte de reporting, né, data ingestion, aqui mais forte o reporting, né, gente? Então não estou mais preocupado. Se eu estou serverless, para que eu quero saber de percentual de CPU? Né? Isso é problema da Amazon, ela se vira lá. O que eu quero é que ela rode meu código no tempo necessário. Então isso aqui tem que rodar em tantos milissegundos e acabou. Tranquilo, gente? Não podemos deixar de passar muito rápido aqui por database, né? Então, legal, modernizei tudo. Cara, tem uma Ferrari, tem um Porsche, abriu o capô, motor de Fusca, refrigerado a ar, desgraçado. Não. Então, database tem que ser modernizado, né? Então, database tá só dentro da AWS, gente. A gente tem 10 sabores de database. Ah, SQL Server, não, não, não. Isso é relacional. A gente tem uma porrada relacional, eu tenho mais 9 outros tipos. Sério, sério. A gente tem NoSQL, a gente tem Time Series, a gente tem o Ledger, e aí vai, tá? Então tem uma porrada de tipo de banco de dados. Então escolha o tipo certo para o trabalho certo, tá? Outra coisa, quão complexos são as minhas queries, tá? E aí a gente tem esse termo aqui bem bonito que é o KEYS, né? Então o KEYS, deixa eu até tinha feito uma colinha para falar o nome certo para vocês, deixa eu ver se eu acho. Ah, tá, achei aqui. O nome bonito hoje disso é Keep It Short and Simple, tá ok? Na minha época era assim, Keep It Simple, Stupid. Então, cara, não inventa, não vai ficar fazendo um monte de join, isso vira um repolho. Aí, lógico, só roda dentro do banco, né? Se encheu de join, vai rodar só lá dentro do banco, né? Você não migra esse negócio nunca mais, tá? E aí vem essa daqui, gente. Story Procedure. Por que existe Story Procedure? Antigamente os discos eram lentos, então você fazia uma query para o banco, ele levava um monte de tempo para te devolver aquele result set monstruoso. O que a gente fez? Né? O que todo mundo fez, todo vendor de banco? Pô, traz a lógica para dentro do banco. Então enche isso aqui de story procedure, põe trigger, faz a confusão toda aqui e não pega nem o result set, pega só o resultado do que você precisa. Tá? Então isso foi necessário para aquele tempo. Né? Hoje, gente, banco de dados tem que guardar o quê? Tem que guardar blob, clob? Não. Banco de dados tem que guardar dados, ponto. Né? Banco de dados, não está escrito banco de arquivos. Tranquilo, gente? Então, simplificar as queries. Data Migration, tá? Não escreva seu código para migrar banco, não vale a pena, tá cheio de ferramenta de CDC no mercado. Tá? Tem uma gratuita na AWS chamada DMS. Eu pego do Oracle, levo para o Oracle. Eu pego do Oracle, levo para o SQL Server. Eu pego do SQL Server, levo para MySQL, pego do Oracle, levo para Postgres, não pago licença. Tá cheio de ferramenta, tá? Gratuita, né? Lógico. Você vai pagar pelo tempo de uso lá. Né? Que mais, gente? Trigger, pelo amor de Deus. Trigger é complicado. Então, troca trigger, né? Você está falando com microserviço. Você troca isso por filas, enfileiramento, né? Desacoplamento, funções como serviço, no caso da AWS o nome disso é Lambda, e eventos, tá? Então, você trabalha por evento. Um evento origina toda aquela cadeia de coisas que acontecem no teu código, tá bom? A auditoria não muda muito, tá? Mas assim, fica mais fácil você auditar um banco de dados que não tem blob nem clob, né? Muito mais simples, tá? E CloudWatch, né? Então aqui, gente, monitoramento, no nosso caso ali da AWS é o CloudWatch, né? E usar os logins aí específicos das clouds, tá? Para fins de auditoria. Isso também não muda muito. Tranquilo, gente? Então, já me encaminhando aqui para passar a palavra para a Valesca, tenho que dar um pau agora, gente, 46 minutos. Vamos lá, então suba no stack, tá? Menos trabalho para você. O que significa suba no stack? Sobe na pilha? Esquisito, mas é isso. Tá? Então vai nessa escadinha, né? Caminha para cá, que essa é a modernização. Então, gente, aqui para cima é nível de abstração, mais longe do hardware, e para esse lado é mais foco na lógica de negócio. Né? Eu sou pago para trabalhar para o negócio, não sou pago para trabalhar para a máquina. Né? Então vamos lá, gente. Se eu estou com máquinas físicas, eu tenho máquinas físicas ali distintas que acabam atendendo diversos departamentos, né? Eu tenho um Oracle que enfio tudo lá dentro, show de bola. Né? Aí depois veio o advento ali das máquinas virtuais, então isso aqui já começou a facilitar. A gente começou a vincular a infraestrutura um pouco com o ciclo de vida da aplicação, isso ficou legal.
né? Mas aí veio o Virtual Machine Sprawl, esparramou máquina para tudo que é lado, e hoje a gente tem máquina que está lá e a gente não sabe para que ela está lá, tá? Quando a gente vai migrar, gente, o que a gente encontra de zombie machines, né? Máquinas zumbis, é incrível. Depois a gente containerização, tá? Então, posso pegar meus monolíticos e levar para a cloud? Daqui para cá é um salto, né? Pô, dá para containerizar? Se der, cara, container é o melhor amigo da cloud, tá? Então você roda isso containerizado, né? Com a sua plataforma de container ou abstraindo, tá? Então isso aqui é bem legal. Tem não lembro o nome da plataforma da Red Hat, né? Então, eu uso já o Red Hat dentro de casa containerizado. Posso estender para a AWS? Pode, inclusive na mesma plataforma, tá? Você não precisa usar necessariamente a plataforma de containerização da AWS. E no final da coisa, a gente aqui, né? Função como código, tá? Ou até container sem servidor, tá? Enfim. Então, serverless, que está aqui em cima, gente. Qual que é a ideia do serverless? Ele escala sozinho, tá? De maneira contínua. Ele já tem, by design, né? Ele já é tolerante à falha. Você paga por valor que você entregou ao negócio, porque se eu rodei o código, né? Só pelo tempo que eu precisei, pô, cara, eu tô pagando por milissegundo, lindo. Zero de manutenção e, de novo, gente, foco no negócio, foco no negócio. Todo mundo que quer ser importante na empresa tem foco no negócio, né? E, por fim, né, gente, então o que significa serverless? Não tem um servidor para provisionar, ele sobe junto com a utilização, tá? Então, tem um caso típico aí que a gente usou, a gente estava, o pessoal ia vender ingresso, né, à noite, e durante o dia a gente testou com 100 usuários simultâneos, né, até 6 horas da tarde. Quando abriram para venda, cara, aquilo explodiu, né? Então ele escala com a utilização. Se a gente não tivesse usado serverless, a gente tinha quebrado a cara, né? Então foi muito legal. Nunca pague pelo que está idle, então eu estou com o servidor lá parado fazendo nada, né? Estou pagando hora de servidor, não, cara, desliga esse troço, né? No caso de serverless eu não tenho esse problema, né? Quem tem que desligar as máquinas é a AWS, ela que se vire. E, de novo, né, by design, né, gente? Por projeto eu tenho disponibilidade e tolerância a falhas. Tranquilo? E, por fim, gente, serverless é um modelo operacional, né, que ele se esparrama por diferentes categorias de serviço. A gente falou do serverless para rodar funções aqui, função e container. Agora, que interessante, eu consigo rodar até os data stores com serverless, tá? O caso mais emblemático, o mais conhecido é o Amazon S3, que é onde você... é o FTP da internet, tá? Então tá tudo lá dentro do S3, né? Histórias de objeto. E a gente tem aqui o nosso Aurora, né? Esse carinha aqui que é um banco de dados serverless, tá? Isso aqui, o funcionamento dele é muito legal, não dá para descrever para vocês agora, mas assim, eu tenho um banco de dados sem servidor e sem dividir aquilo com ninguém, é estranho, né? Mas basicamente, né, não resisto. Você tem um servidor no ar e você pluga o data store nele, aí depois que você fez tua query, você joga isso fora, guarda, persiste, aí outro cliente usa, outro cliente usa, outro cliente usa. Em tempo real, tá, gente? Muito legal. NoSQL, tá? E aqui na linha de integração, gente, então, aí API Gateway, já não dá mais para descer em detalhe. Enfileiramento, SNS, Step Functions e foi, tá? Aqui, gente, como podemos ajudar? Esse é meu gancho para chamar minha amiga Valéria para passar os últimos 2 slides antes que vocês fujam desta call. Valéria, tá aí? Deixa eu pedir para o Igor. Igor. Oi, Valéria, tudo bem? Já por aí? Pode habilitar seu microfone, sua câmera, fica à vontade, viu? Hello. É Valesca, né? Valesca, putz. Não, tu me mata. Opa, tudo bom, Valesca? Seja bem-vinda. Aí, Vá? Tô sim, eu só tô esperando iniciar aqui a webcam. Ah, beleza. Bom, é um prazer estar com vocês. A minha câmera não está abrindo por algum motivo, eu não sei qual é, mas nós temos, né, uma equipe. Se você puder passar o slide, primeiro, né, a gente tem aqui, né, alguns objetivos para poder tratar com vocês, né, criação de uma landing page, que é algo
bastante personalizado para a RNP, onde a gente pode trazer, conciliar aí com algumas ações com o Alex, com o Igor, né? Trazer as oficinas para vocês, né? A pílula do conhecimento, os casos de sucesso que vão poder ajudar. Então, esses casos de sucesso, à medida que a gente tiver tanto do mercado quanto da própria RNP, a gente vai trazer isso para dentro dessa landing page para poder replicar esse conhecimento a vocês, tá? E aí nós temos, né, toda uma equipe para ajudá-los na migração, nessa jornada para a cloud, né? A gente sabe das dificuldades que, né, as universidades têm, né, toda essa parte de ensino, e a gente tem aqui toda uma equipe muito qualificada para poder contribuir. Inclusive, a gente tem aí preços, né, condições comerciais bastante vantajosas, que a gente pede, né, para vocês procurarem o broker, né, através daquele e-mail do comercial que está na cartilha dos 60 minutos, onde vocês poderão, além de ter a assessoria, né, do Lucas, né, que faz parte desse broker como arquiteto, vocês terão toda a nossa assessoria para poder contribuir. Se você puder passar Então, esse é o nosso grupo de pessoas aí para atendimento exclusivo da RNP, né? Eu sou a gerente de contas, né? Então, eu cuido de todas as demandas e necessidades da RNP através do broker. O nosso CEO, que é o Wagner Andrade, ele está aí nos bastidores assistindo. O Marcelo Pires, que é o diretor. O Guilherme, que fez aí dissertou sobre o tema, é o nosso CTO, e a nossa equipe técnica, né? Tanto na parte de pré-vendas, que a gente tem o Pedro, a Clarissa e a Thaís, para atender exclusivamente a RNP, e o Thales, Everton e o Eric. Então, esse grupo é exclusivo para atender a RNP. E a gente tem aí toda uma outra equipe para poder subsidiar dentro dos bastidores, né? Para trazer a maior parte de qualidade para vocês, tá? Então, esse é o nosso objetivo. A gente pediu esse espaço para poder compartilhar com vocês a nossa experiência, a nossa história, né? E o quanto a AWS tem efetivamente de oportunidades, né, e de serviços que são aderentes a qualquer tipo e de arquitetura que vocês necessitem, tá? E nós estamos aqui para poder apoiá-los. E eu agradeço. Maravilha, Valesca, maravilha. Realmente o time de vocês é super, ultra qualificado. Guilherme, pode voltar 2 slides, por gentileza? Gente. O próximo, por favor. Não, mais para baixo, para baixo. Depois aí, da oficina. Eu queria falar um pouquinho sobre a oficina agora. Em primeira mão aqui para esse grupo que está aqui participando desses 60 minutos. O Nas Duas, RNP, junto com a DataRain, né? A DataRain vai prover para a gente agora, de forma gratuita, uma turma de oficina para a gente compartilhar com vocês e de forma gratuita. E eu queria uma ajuda de vocês, de todo mundo que está aqui participando dos 60 minutos. A gente trouxe aqui 3 grandes temas de super importância aqui, que são complementares a essa palestra do Guilherme. Então, essa palestra do Guilherme assim, ela é fantástica, Guilherme. A gente, olha aqui, vê o mundo, né? A gente fala sobre transformação digital, a gente fala sobre equipes, microserviços, de como a gente se organiza dessa forma. E, cara, é muito bacana a gente conseguir olhar para frente e poder perceber o quanto a gente ainda precisa caminhar, o quanto a gente ainda precisa evoluir. E essas oficinas, elas são são parte desse material que o Guilherme está trazendo para a gente, só com um nível de profundidade maior, bastante hands-on. A gente aprende a fazer mão na massa mesmo de como a gente vai realizar. E a gente vai fazer uma enquete aqui. Trouxemos 3 grandes temas para a gente fazer uma enquete junto com vocês para saber qual é o melhor tema que atende hoje à comunidade. E eu queria a ajuda de vocês. Guilherme, vou pegar rapidinho aqui o compartilhamento. Claro, deixa eu dar um stop sharing aqui, Pronto. gente. Peraí. Pronto. Eu vou subir aqui os 3 temas, tá? Vou pegar aqui os temas para a gente fazer a nossa escolha. Ver se aparece aí para vocês. Carregando aqui. Vamos ver. Pronto. Está carregando aqui para vocês? Está carregando. Está aparecendo aí para vocês? Tá. Guilherme, você pode falar rapidinho desses 3 grandes temas que a gente tem? Enquanto eu vou criando a enquete aqui para a gente... Com certeza, vamos lá. Então, gente, como o Igor bem discorreu aí, né, a gente quer fazer as oficinas, tá? As oficinas são um tempo ali, um meio período,
que a gente disponibiliza contas de AWS para vocês e a gente pega uma temática e vai desenvolver aquela temática com hands-on. Então é um pedaço de teoria bastante curto e depois a gente muda para laboratórios, né, e vai executar esses laboratórios. Então, gente, a gente, né, tem ideia de correr os 3, né, mas a gente precisa começar por um. E vocês que dizem qual que a gente deve começar, tá? Então a primeira opção é migração de aplicações on-premises para a nuvem, tá? A opção 2 é redução de custos do banco de dados, né, utilizando bancos de dados gerenciados em nuvem, que é aquilo que eu falei, eu quero o benefício do banco, não quero o problema que ele me traz de gerenciamento, né, e maximizando benefícios de nuvem através de microservices e service computing. Né? Se a gente olhar, gente, são temas evolutivos, mas a gente deixa a opção para vocês. Ah, vou pular tudo e falar em microserviço? Por que não? Né? Então as coisas são complementares, tá? Não necessariamente seriais. Fiquem à vontade para votar. Pô, posso votar também, Igor? Posso votar? Pode, claro. Ah, então eu vou votar, cara. Deve. Não vou falar o que eu vou votar, né? Não quero. Senão vai enviesar as respostas aqui. Eu quero ver se eu acerto o que o pessoal quer. Olha, tá muito bacana, o pessoal já está voltando bastante aqui. A maioria das pessoas aqui, a maioria dos participantes já votaram. Uhum. A maioria dos participantes já votaram aqui. Vou dar mais um minutinho para a gente fazer aqui, finalizar a nossa enquete. O resultado já sai aqui para a gente. Vamos lá, votação. Opção 1, migração de aplicações on-premise na nuvem. Opção 2, reduza seus custos de banco de dados usando bancos gerenciados de nuvem. Opção 3, maximizando os benefícios da nuvem de microserviços e service computing. Então, a opção mais votada será o nosso tema da oficina, que provavelmente será realizado agora em julho. Então, é um evento especial de 1 dia, depende da oficina, né, Guilherme? Então, muito bacana, com temas muito relevantes aqui. Bom, 5, 4, 3, 2, 1. Alguém mais? Bom, fechamos aqui o nosso... Igor. O Gilberto e o Gil colocaram os números aqui no chat. É ideal que eles respondam à enquete, tá? Por favor. Maravilha. Para a gente poder ter essa votação aí. Muito obrigado. Gilberto e Gil, vocês conseguiram colocar lá, fazer a votação de vocês? O Gil conseguiu, gente. Maravilha. Gilberto também, bacana. Maravilha, ótimo, ótimo. Beleza, então eu vou fechar aqui a enquete. Eu acho que faltaram poucas respostas aqui. 3, 2, 1. Opa, aí, ó. 25 Boa. Pessoas, 71%, a opção 1, migração de aplicações on-premise para a nuvem. Deixa eu fazer um print dessa tela aqui. Vou fazer um Igor, votei certo, cara. Votei certo. Que bom. Eu não conto. Que bom, que bom. Deixa eu começar pelo começo. Bacana. E tem uma coisa, o pessoal perguntou aqui, gente, deixa eu ver quem foi. Alguém perguntou se a gente teria as 3 opções no futuro. A resposta é sim, tá, gente? Isso aqui é só uma priorização de tempo. Ou seja, a gente começa pela 1, depois a 3, depois a 2, tá? A gente só está sequenciando, mas sim, serão as 3 opções de oficina. Perfeito, Guilherme. Perfeito, maravilha. E agora, aproveitando esses minutinhos finais aqui do nosso evento, né? Lembrando que a gente vai sortear uma Alexa, a DataRain aqui trouxe para vocês aqui uma Alexa para a gente sortear aqui durante o evento. Então, responda lá a pesquisa de satisfação e concorra a um brinde especial. Ainda dá tempo. Muita gente já respondeu. Tivemos aqui muitas respostas. Obrigado, pessoal. Aqui, 19 respostas até agora. Aqui o Alex compartilhou aqui no chat. Olha aí no ladinho esquerdo de vocês. Vai ter aqui o link do Forms, né, com a resposta da pesquisa de satisfação. Enquanto isso, a gente vai respondendo algumas perguntas que estão aqui no chat. Vamos dar mais uns 3 minutinhos aqui, Guilherme, antes da gente ir na nossa pesquisa. Claro. Como não? Vamos ver, gente. Ficou alguma pergunta não respondida aqui? O pessoal de retaguarda... apresentação. Deixa eu começar aqui, que eu separei algumas. Sim, à vontade. O André perguntou aqui se a apresentação vai ser disponibilizada. A gravação de todos os 60 minutos está sendo disponibilizada lá no EduPlay. Se você entrar lá, eduplay.rnp.br, as gravações de todos os 60 minutos vão estar lá e dessa aqui também. Tá bom? Disponível para todo mundo. Para quem não pôde acompanhar, ou para quem pôde acompanhar só uma parte deles. Então,
a gente consegue lá. O Gilberto, obrigado. Gilberto mandou várias perguntas aqui. O Gilberto muito preocupado com segurança, né? Gilberto, em algum momento, se você quiser habilitar o seu microfone também para falar um pouquinho, fica à vontade. Bacana. E fala muito sobre servidores aqui, né? Preocupado com os servidores, com segurança qualquer. Professores, o caso aqui para Guilherme, é professor? Como compatibilizar o paradoxo das normas de privacidade que operam em vários países? Onde, de um lado, vem dados versus segurança desses dados, pois sabemos que a qualquer momento, dependendo, basta um clique, e esses dados são presos em seus servidores, porventura, em outros países. Né? E ele já teve esse problema em algum momento. Bacana. Sobre servidores no Brasil, enfim, se puder fazer Uma coisa bastante importante, Gilberto, se você quiser abrir o microfone, né, como o Igor o convidou, fique à vontade, que a gente transforma a coisa até em algo mais rico. Mas respondendo assim, do jeito que deu para entender aqui, o que acontece, gente? Quando a gente vai, vou falar especificamente de AWS, logicamente, quando você vai deployar ou subir qualquer recurso dentro da AWS, do lado direito, assim, você vai ter sempre uma opção da região. Se você tiver numa região chamada SA, East One, o pessoal acha que é São Paulo, né? Se é de São Paulo, não. É South America. Aquilo significa o seguinte, que os seus dados vão estar na sua região. Tá? Esses dados, eles podem trocar de região? Não. Salvo se você tiver alguma ação para isso. Né? Então, por exemplo, é mais barato eu rodar as minhas cargas na Virgínia, então eu quero levar esse servidor para a Virgínia. Sim, você pode levar esse servidor para a Virgínia. Tá? Outra coisa bastante importante, gente. Todas as regiões da AWS, as AZs, estão em países signatários de contratos de troca de informação. Então, são países muito sérios com relação a esse tipo de coisa. Né? Então, por exemplo, se um país precisar investigar alguma coisa de cybercrime, etc., que envolva, dado que está em outro, eles têm acordos de colaboração, tá ok? A AWS não opera em região, ela não tem data center em região onde ela não tem esse tipo de acordo, ok? Então, gente, isso é tão sério, né, que isso nos permite ser compliant com a LGPD, tá? E isso permite também, gente, vamos lá, operação de banco dentro da AWS, ok? Então, se vocês, tem até uma norma do Bacen, eu não vou saber o número, Wagner, que está aí, que adora compliance, por favor, põe o número da norma aí. O que acontece, gente? O Bacen, já há alguns anos, ele liberou para que os bancos, instituições financeiras e tudo que ele regula possam rodar cargas fora do Brasil, tá? Então tem bancos, tem coisas que a gente usa no nosso dia a dia que roda na Virgínia. Por quê? Por conta desses compromissos e esses acordos de troca de informação, ok? Então isso é bem sério, tá, gente? A gente está falando aí o compromisso número 1 ali da AWS, essa coisa da segurança, ok? Então, eu não teria dados presos em outros servidores de outro país de alguém fechar um canal, tá? Isso não aconteceria. Maravilha, maravilha, Guilherme, obrigado. O Gilberto falou que está aqui tá na aula da USP, né? Está acompanhando o evento. Obrigado, Gilberto, pelo prestígio. Eu sei que é muito importante. Bom, vamos lá, vamos fazer a nossa pesquisa. Fechamos a votação, né? Fechamos aqui a pesquisa por enquanto. Perfeito. Maravilha, o Alex vai compartilhar aqui com a gente. Estamos pegando aqui, estamos fazendo aqui a relação. Só enquanto você trabalha na relação, Igor, posso responder mais uma do André? Por favor. O André colocou aqui, gente, André Soares Rodrigues, para aplicações de AD, Moodle, por exemplo, que é super comum, a AWS AutoScaling seria o ideal, levando em conta o pico de acesso em determinados horários. André, a maior implantação mundial de Moodle, cara, ela foi feita na Croton, né, que é um grupo nacional. E esse pessoal tem até um case deles na AWS, de novo, retaguarda, Vagnão, se você puder, por favor, colocar o case aí. Então, assim, eles fizeram a maior implantação de Moodle, né, no mundo, e ela é totalmente baseada em autoscaling, tá? Se eu não me engano, no case, eu vi uma palestra do rapaz lá, eles chegaram a rodar mais de 1.200 servidores, numa época que uma das universidades fez um evento de marketing e jogou, sei lá, preços populares para formação. Tá? Então, cara, funciona muito bem. Funciona muito bem. Beleza, André? Wagner, você está por aí, cara? Dá um sinal aqui no chat.
Alguém dá um toque para o Wagner, por favor. Ó, gente, a Valesca colocou, tá? Então, perfeito. Norma do Bacen, tá? Então, a norma que permite, ó, o Banco Central publicou a resolução número 4.658 de 2018, que define política de segurança cibernética e traz requisitos mínimos para instituições financeiras que querem armazenar seus dados em bancos de dados do exterior. Como é importante isso, né? Eu acho que vale inclusive uns 60 minutos só falando disso. Vale. Eu acho que porque o assunto está em alta, a preocupação ela é real e assim é muito preocupante. Muita gente ainda tem muito receio ainda de migrar para a nuvem por essas questões, né? Eu acho que a falta de informação às vezes acaba nos travando muito e trazer pessoas para poder falar sobre esse assunto, principalmente com segurança, LGPD, dados. Realmente ela é muito importante para compor, né, todo esse cenário de migração para a nuvem. Então... E o Arthur, lá acho que de Santa Catarina, o Arthur já descobriu onde está o Wagner. O Wagner foi tomar um café. A retaguarda me abandona, cara. Como é que eu faço isso? Ah, não, na USP. Arthur, agora USP, beleza, legal, show, Gilberto. Bacana, gente, bacana. Estou pegando aqui, já 1 minuto. Igor, fica à vontade. Gente, enquanto o Igor está ali, se alguém quiser abrir o microfone, fique à vontade, tá? Vamos lá. Maravilha. Abrindo aqui. Pronto. Perfeito. Posso transparência. Posso endereçar uma do Humberto a tempo? Ou não? Claro, dá tempo. Bem rapidinho, gente. Humberto da Silva Parreira colocou assim: boa tarde a todos. Eu gostaria de saber como ficaria a alocação de dados do setor público em data centers fora do Brasil. O marco regulatório da internet no Brasil não proíbe essa alocação fora do país? Por gentileza, fale um pouquinho sobre esse tema. Humberto, na verdade, assim, tanto o marco regulatório quanto a LGPD, o que eles definem é que você tenha acesso a esses dados em território nacional, né? Então, o que você não pode ter, né? Você tem que ter condições de auditar tudo isso aqui no Brasil, tá? Uma leitura mais conservadora disso, pelos órgãos públicos, né, tem feito com que boa parte dos nossos clientes de área pública optem por rodar as cargas no Brasil, ok? Mas, gente, isso não é mandatório. A gente tem até dentro da AWS um time de compliance e regulatório, tanto compliance como regulatório, como legal. Se vocês tiverem alguma necessidade específica, acessem os canais de vocês aqui na RNP, acessem os canais na DataRain. A gente vai ter o maior prazer em apresentar o pessoal da AWS para falar e discorrer disso em profundidade, ok, gente? Eu até tenho um documento, não sei como é que eu poderia compartilhar depois offline com vocês, mas tem um documento que explica exatamente como é que isso funciona, Humberto. Né? Depois eu vejo com o Igor aqui, offline, como é que a gente poderia mandar para vocês. A gente não, né? Eu mando para a RNP e eles endereçam para você. Tudo bem? Maravilha, maravilha. Obrigado, Guilherme. Então, vamos aqui ao nosso sorteio. A DataRain, mais uma vez, aqui sorteando, trouxe para a gente uma Alexa para sortear aqui nos 60 minutos para quem participou com a gente, para quem respondeu a pesquisa de satisfação. Então, Guilherme, como é que a gente combinou mesmo de fazer esse sorteio? Conta para a gente aí, de forma um pouco diferente. Gente, né? Se é uma Alexa, a Alexa que vai sortear, né? Nada mais justo. Então, vou fazer o seguinte, teve alguém aqui, eu não vou falar o nome, que falou, olha, mas isso aí eu não sei se funciona bem, então eu vou fazer 2 sorteios. O primeiro não vale, ok? E depois a gente faz o segundo, tá? E, de novo, gente, é aleatório, ou seja, o número que saiu no primeiro pode sair no segundo também. Ok? Então, esse primeiro não vale, mas a brincadeira é essa, gente. Alexa, me dê um número aleatório entre 1 e 30. 26. Deixa eu ver quem teria ganhado, gente, só para tirar um... Vamos lá, Elcio Luiz Sabino. Vamos torcer para que seja ele de novo, senão ele vai ficar bravo, mas eu falei que não valia. Ok? Então vamos lá, gente, vamos fazer mais uma aqui. Alexa, me dê um número aleatório entre 1 e 30. 29. 29, gente. Humberto, deixa eu ver, Humberto da Silva. Humberto, que foi o último que a gente respondeu pergunta aqui.
Legal, legal. Maravilha, olha parabéns, só, rapaz. parabéns. Opa, Bacana. deixa eu achar aqui de qual... Deixa eu ver aqui, Humberto, ele é de qual instituição? Da UFMT, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bacana. Olha aí, Humberto, parabéns, viu? Parabéns, você ganhou aí uma Alexa. Parabéns, que bom, que bom. Que bom. Espero que você ainda não tenha. Espero que você aproveite bastante. Né? Obrigado aí mais uma vez a DataRain por providenciar. Né? Vou até marcar aqui. Ó. Só um pedido, Igor. Você tem o e-mail dessa turma toda, em específico do Humberto, para a gente contactá-lo? Claro, claro. Eu vou passar para vocês aqui. Tem o do Humberto. Não, a gente troca offline, não tem problema. Tá bom. Maravilha, maravilha. Beleza. Bom, maravilha. Eu acho que é isso. Fechando mais uma vez, então, muito obrigado, Guilherme, e toda a equipe aí da DataRain. Viu? Mais uma vez, obrigado aí por atender o nosso pedido, a nossa chamada. Convido a todos aqui a baixarem mais uma vez a cartilha e querem saber como levar a substituição para a nuvem através do Nas Nuvens. Então, baixa lá 60minutos.nasnuvens.rnp.br/cartilha ou então mande para a gente um comercial @nasnuvens.rnp.br e responda todas as perguntas. Queria fazer um agradecimento muito especial à equipe que está por trás disso tudo, né? A Graciela, ao Alex Oliveira, ao Rodrigo Azevedo, a Lucilane e a Ana Isabel. Muito obrigado. Sem esse evento aqui não seria possível de acontecer. E mais uma vez, a DataRain, ao Guilherme, a Valesca, ao Wagner, a todos aqui que contribuíram bastante. Guilherme, fica à vontade para dar seus recados finais. Perfeito, Igor. De novo, obrigado pelo convite de vocês, gente. Sempre um prazerzão. Pessoal que está participando, vão para as oficinas, né? Vale muito a pena. A gente dedica uma manhã, uma tarde e se diverte com essa brincadeira de cloud, né? E mesma coisa, estendo os agradecimentos aqui a todo o time que o Igor falou, né? Tanto da RNP quanto aqui da DataRain. E é isso, gente. Então, acho que até o próximo 60 minutos, né, Igor? Isso, exatamente. Até o próximo 60 minutos. Então, mais uma vez agradeço a todos que estiveram conosco até agora aqui, que muito obrigado por responder a pesquisa. A resposta da pesquisa é muito importante para a gente saber trazer temas relevantes, saber o que a gente pode melhorar aqui no evento. Então, é muito bom poder contar com a resposta de vocês. Então, muito obrigado a todos. Se cuidem, né? Esse momento agora mais restritivo e também de muito frio. Frio, com certeza. Então, vamos nos cuidando aqui e até a gente se vê na próxima 60 minutos, tá bom? Vocês vão informar as oficinas para a gente por e-mail? Desculpa. Opa, quem está falando é o Júlio. Tudo bom, Júlio? Beleza. Vocês vão informar sobre as oficinas para a gente por e-mail também? Sim, vamos sim. A missão escolhida foi a migração de aplicações on-premise para a nuvem pública. Assim como você recebe as notificações de 60 minutos, vocês também vão receber as notificações sobre a oficina. Né? A gente precisava saber qual delas a gente ia escolher, ia definir, mas a gente vai mandar para vocês sim. Fiquem tranquilos. Tá? E respondendo uma outra pergunta que teve também, sobre se vamos fazer a 3, como o Guilherme falou, é um processo evolutivo e em algum momento a gente vai fazer as 3 sim, e foi para uma ordem de priorização. Começaremos por migração de aplicações on-premise para nuvem pública e em seguida fazemos os demais. Tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar conosco até esse horário. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Igor. Tchau, tchau.